Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Episódio 21, e a gente vai falar sobre família. Qual o propósito de vivermos em família? Eu conheço os meus familiares de outras vidas? Vou viver outras encarnações com eles? A gente vai entender tudo isso nesse episódio. Então, vamos estudar? Começando mais um episódio, novos agradecimentos à Escola de Música Rádio Café Music e também ao estúdio da Rádio Café, onde gravamos todos os episódios do nosso podcast. Siga o trabalho deles no Instagram, @Rádio Café Music e @Estúdio Rádio Café. Tá com a mão no Instagram? Aproveita e siga a gente também, @Espiritismo Simples. Interage lá com a gente, é sempre bom ter você por lá. Hoje, então, vamos falar sobre família. Essa palavrinha ela pode gerar sensações de aconchego para uns, de conflitos para outros, ou até mesmo as duas coisas juntos para a mesma pessoa. E é na família que a gente tem uma das grandes provas ou até expiações da nossa vida. É nesse ciclo aí que a gente aprende tanta coisa, a gente tem que valorizar cada vez mais. Isso tudo porque família é reflexo da forma que nos relacionamos com o mundo e com as pessoas ao nosso redor. É reflexo da nossa bagagem de vidas anteriores e base para a nossa atual encarnação e vidas seguintes também. E quando a gente fala de vidas anteriores, vidas seguintes e família, vem sempre aquele questionamento. Eu conheço meus familiares de vidas anteriores? São sempre os mesmos? E aí, quando a gente vai falar de família, não necessariamente a gente fala dos laços carnais desta vida. A gente fala de uma família universal, que é ampla, e essas configurações das famílias, né, cada membro, onde cada espírito ocupa cada um dos membros da família, elas acabam se alterando com o tempo, né? Então, aqueles amigos próximos, ou até mesmo os inimigos que a gente tem nessa encarnação, podem ter sido em outras vidas familiares nossos ou podem ser nas vidas futuras. Por isso que temos que ficar em alerta a sempre amá-los ou até perdoá-los aqueles que temos algumas desavenças. Então, quando a gente pensa, aquele cara lá do seu trabalho, puxa, esse cara aí fica te atormentando o tempo todo, ou aquela mulher que não sai do seu pé, que te irrita, te atrapalha, e você quer o mais distante possível, pensa aí se ela não vai ser da sua família daqui a alguns anos. Mas aí, respondendo a questão, de uma forma geral, essa configuração de pessoas ela acaba se repetindo, né? Porque a gente sempre precisa melhorar algo com essas pessoas que já são da nossa família. Então é muito comum que a gente em outras encarnações vamos ter essas mesmas pessoas. Às vezes enquanto irmãos, às vezes enquanto filhos, às vezes enquanto pais, avós, tios. Isso vai trocando, né, a ordem, como eu tinha falado lá no começo. E por que às vezes se repete? Porque a gente às vezes cria amarras, muitas vezes não muito bem resolvidas. Então você tem um convívio legal com o seu pai, mas foi lá e brigou com a sua mãe. Na próxima encarnação você precisa reparar esse dano, né? E assim a gente vai repetindo. Claro, ainda tem um motivo de que eles, quando a gente gosta e ama muito os nossos familiares, eles repetem a nossa própria participação na nossa encarnação, porque também são facilitadores da nossa vivência. Ah, mas como que a gente vai justificar isso? Como que a gente vai saber se a pessoa é mesmo de outras vidas ou não? E eu respondo com outra pergunta. Como que a gente pode explicar aqueles laços de irmãos que às vezes a gente tem com primos nossos? Ou aquele encanto que temos pela nossa avó, que podem até às vezes ser mais fortes do que com os nossos pais? A resposta estaria nessas relações que se repetem. Temos afinidades já com essas pessoas de outras vidas. É aquilo que a gente também encontra uma pessoa na rua, vira um amigo assim do nada, e às vezes a gente já tem essa simpatia por ele, de outras vidas. Frase importante. Todos nós temos a família que merecemos. Eu não quero que você se sinta ofendido, de alguma forma, se você vive em uma família que é conflituosa. Eu digo isso porque, em seu planejamento, você já escolheu conviver com eles mesmo, às vezes enquanto prova ou como expiação. Então, se a gente está com essas pessoas, é porque a gente tem que aprender algo com elas. Não adianta a gente negá-la. Não adianta a gente ficar negando esse mesmo pessoal. Ah, mas eu tenho muitos problemas de convívio com meu pai, eu tenho muitos problemas de convívio com o meu irmão, com o meu filho. Gente, é assim mesmo. Se a gente estivesse reunido
somente com espíritos muito bons, elevados, angelicais, a gente não estaria precisando passar por esse mundo de provas e expiações. A gente é testado nessas adversidades com aqueles que até não nos damos bem. É aí que a gente tem que tentar traçar uma relação mais harmônica com eles. Mas eu preciso forçar um relacionamento? Preciso ficar tentando o tempo todo, não sei o quê? Olha, não. Mas o que a gente tem que fazer é demonstrar certa abertura. A gente tem que orar por esse irmão, a gente tem que querer o bem e não ficar falando mal, especialmente pelas costas. Poxa, você tem lá aquele seu filho que você tem uma relação meio desgastada. Tenta o tempo todo se aproximar, já fez várias tentativas. Observe o quanto que você já fez. Você chegou no seu máximo e viu que não mudou nada, então vai de novo aquelas regrinhas. Deixa a porta aberta para que algum dia essa pessoa volte, faça a oração por ela e não fique falando mal. Mais uma frase importantíssima. A gente quer ser uma boa pessoa para a humanidade, a gente quer transformar o mundo, mas a gente não faz isso nem dentro de casa. Essa é uma recomendação do apóstolo Paulo, né? Que a gente encontra lá no Evangelho em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Essa frase que eu falei, ela é uma forma resumida, né, do que o apóstolo Paulo pensa. A gente tem que pensar enquanto mudar a sociedade, mudar o mundo, dentro de casa, com boas relações. A gente tem que, pelo menos, criar um ambiente harmônico na nossa casa para querer pensar em compreender e mudar o mundo. Agora, nesse finalzinho do nosso podcast, eu gostaria que você fizesse uma reflexão, bem breve, sobre a sua família. Coloque ele em suas orações, coloque ele em suas vibrações e pense aí, na sua casa, como é que é o seu relacionamento com todos eles. Na sua família, quando vocês conseguem se reunir todos, né, aquelas reuniões familiares, aquelas festas, pense em todas essas pessoas juntas. Como é que é o seu relacionamento com elas todas? Você é uma pessoa querida? Você é uma pessoa que propaga o amor dentro da sua família? Como tem sido esse desgaste? Como tem sido esse amor? Depois que você pensar nisso, procure identificar o que você pode fazer de melhor para eles. Não vamos esquecer, essas pessoas vão estar sempre ao nosso redor, nessa encarnação, em outras encarnações e já estiveram até antes. Veja aí dentro de você o que você pode melhorar. No livro Vida e Sexo, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, deixo a frase: de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Essa música que você acabou de ouvir, ela dispensa apresentações, mas vou falar aqui, ela é a oração pela família do Padre Zezinho. Essa aqui é uma interpretação feita no sax, né, no saxofone, do canal Charlie Melodia, lá no YouTube, da equipe do Som de Sax, assessoria musical. Muito bonita essa versão. Esse episódio ele foi baseado no livreto da FEB, né, a Federação Espírita Brasileira, Viver em Família. Então, muitos dos ensinamentos eu peguei de lá. Esse material está disponível em PDF. Muito obrigado por acompanhar mais um episódio. Eu acho que esse tema da família ele é delicado, né? Ele mexe com muitos aspectos emocionais nossos, mas acho que ele é essencial para a nossa caminhada. E vamos viver em família! Gratidão à Rádio Café Music e ao estúdio da Rádio Café. Acompanhe o trabalho deles lá no Instagram, @Rádio Café Music, @Estúdio Rádio Café. Siga a gente também, @Espiritismo Simples. Eu sou Bruno Sereno. Os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Esse é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração. Fique com Jesus.